gostosas da vida. Você dormiu bem essa noite ou passou em claro? É assim para quem ronca ou divide a mesma cama. E não há nada pior do que ver as horas passarem e com um barulho infernal. E se é ruim para quem ouve, para quem sofre é constrangedor. Ronco e apneia. Como tratar? Um intruso na convivência. Um alerta para a saúde. É possível dar um fim a esse tormento? Você vai ver também nada de sair de casa sem o café da manhã. Pãozinho, queijo, frutas. Faça o seu cardápio. Durma-se com um barulho desses. O ronco incomoda quem dorme ao lado e é um sofrimento para aqueles que roncam. A maioria tem vergonha e isso atrapalha até mesmo a relação a dois e traz consequências no trabalho, na vida social. O som é característico. Incomoda. Literalmente tira o sono de muita gente. Não importa a idade, o sexo, a noite nunca é silenciosa em uma casa onde há uma pessoa que ronca. Dona Sebastiana e seu Rafael têm uma rotina de muito trabalho na pequena chácara onde moram. Compartilham tudo, estão casados há 40 anos, mas na hora de dormir... É direto, tanto faz barriga cheia, como vazia, como conforme o jeito que eu deito. Quando eu deito assim, ó, ainda ronco mais. Seu Rafael é quem acorda a mulher quando o barulho é alto demais. O Rafael me cutuca, ô, vira de banda que você tá roncando. Se atrapalha? A resposta é não. Para disfarçar, melhor dizer que está preocupado. Isso que a pessoa vai ver quando ronca muito, é perigoso até dar problema, né? Problema no coração e empacotar. Então a pessoa não pode roncar, não. Tem que... Começou a roncar, tem que dar um jeito. Além de incomodar os outros, o ronco faz mal à própria pessoa. Com o sono interrompido várias vezes à noite, o dia seguinte certamente vai ser de irritação, de sonolência. E o mais grave é que o ronco pode ser sinal de um problema mais sério, como a apneia, que Marco descobriu que tinha, por acaso. Na verdade, a minha esposa queria resolver o problema dela de ronco. Então ela passou a noite na clínica e do lado da cama dela tinha uma cama de acompanhante. Eu fiquei na cama de acompanhante. E aí, no final da noite, aliás, de manhã, né, quando a enfermeira veio nos acordar, tinha terminado o exame, a enfermeira falou, olha, você não tem nada, mas o seu marido precisa fazer o exame urgentemente. Marco fez um exame de polissonografia. O diagnóstico foi de apneia central. É como se o cérebro deixasse de mandar o pulmão respirar. No exame que eu fiz, foram 6 horas de exame que eu dormi na clínica. Nessas 6 horas de exame foram mais ou menos quase 300 apneias centrais que eu tive durante a noite. Ou seja, num espaço de 6 horas você para de respirar durante 300 vezes, entendeu? Por 300 vezes é muita coisa, hein? Durante o dia sofria com os reflexos de uma noite tumultuada. Se eu encostasse em algum lugar em pé, eu conseguia dormir, chegava a sonhar. No quarto ao lado, os filhos ouviam e pouco dormiam. Quando eu era menor, quando eu tinha pesadelo, eu ia pro quarto dele, eu percebia que dava mais medo ficar lá do que ficar no quarto mesmo. Às vezes eu acordo, mas às vezes dá pra ouvir. Às vezes quando eu tô dormindo com ele, ele para de respirar. Para acabar de vez com o problema, só mesmo uma cirurgia, mas... Eu não acordo mais de noite sufocado, de jeito nenhum, eu durmo a noite inteira. Bem humor, não fico mais cochilando. Em março, seu José fez uma cirurgia para acabar com a sinusite, adenoide e com desvio de septo. O ronco era inevitável. Para ele, não fazia diferença. Para mim era tranquilo dormir normal, só que a mulher reclamava que eu roncava, então ela estava sendo incomodada. Eu tenho que ir bem devagarzinho
Oi, vida, muda de posição que você tá roncando. Mas para Marlene, depois de 19 anos de casamento e de ronco... Tá, tudo bem, melhorou bastante. Nós não chegamos a ter nenhuma crise por causa do ronco. Sono interrompido, nada de descanso e a saúde que aos poucos fica comprometida. Afinal, dormir é fundamental para a nossa qualidade de vida. E passamos 1/3 das nossas vidas debaixo das cobertas. Para entender esses distúrbios, está conosco o pneumologista e especialista em sono pela Escola de Medicina Paulista, Emílio Carlos de Oliveira. Bom, doutor Emílio, eu queria começar, antes de fazer as perguntas do nosso público, eu queria começar para a gente diferenciar. Quais os tipos de apneia ou de ronco? A gente tem basicamente 2 tipos de apneia, a apneia central e a apneia obstrutiva. A apneia central é uma falha do comando respiratório, o comando neurológico que determina o esforço respiratório. A apneia obstrutiva é muito mais comum e é a que está relacionada com o ronco. Essa é causada por uma obstrução na via aérea superior e que, consequentemente, vai, num primeiro estágio, provocar o ronco e, nos casos mais graves ou com o decorrer da noite, vai chegar até a apneia. Existe roncador leve ou não? Existe. Em uma fase inicial, todos podem ter um ronco leve ou o chamado ronco primário, sem necessariamente se ter a apneia. Isso tem a ver com... Esse ronco pode ser algumas noites apenas, relacionados com o uso de bebida alcoólica, com o nível de cansaço da pessoa, com a ingesta de alimentos próximos da hora de dormir. Então, existem pessoas que vão roncar somente nessa situação, são os roncadores leves. E aqueles mais graves, em que, independente desse tipo de situação, vão ter ronco e vão ter apneia. Bom, na pesquisa que nós fizemos durante a semana, a gente verificou que a obesidade é um fator de risco. Eu tenho até aqui a pergunta de um telespectador, ele, se não me engano, é de Araguari. Eu vou achar aqui, achei. Ele disse que pesava 1,80. Aliás, ele pesava 94 quilos, pesa 94 quilos. E ele percebeu que ronca. Isso quer dizer que a obesidade realmente é um fator de risco? A obesidade é um dos fatores. Mas, especificamente nesse caso, eu acredito que ele deva ter também uma história familiar. Porque ele não está muito acima do peso, não é um grande obeso para justificar somente como a obesidade o único fator predisponente para o ronco e para a apneia. Seguramente ele deve ter uma história familiar que predispõe a isso também. Além disso intensificar na medida que a gente vai ficando mais velho. Então, talvez alguns anos atrás, independente do tipo físico dele, ele não roncasse. E agora, também em função da idade, ele está roncando. É lógico que além do ganho de peso. Só para dizer, o nome dele é André Luiz Rezende, lá de Araguari. Bom, então ele perdeu um pouquinho de peso, né, doutor Emílio? Sem dúvida. Então, agora nós vamos às primeiras dúvidas por telefone. No ronco, é sinal que a pessoa tem algum problema na respiração? É até a dúvida também da Patrícia, do bairro Tibério, em Uberlândia. O ronco é eminentemente um problema respiratório. Você tem uma obstrução, uma dificuldade de fluxo aéreo, principalmente durante a noite. Isso acontece em função da perda do tônus da musculatura que acontece durante a noite. Nós temos um relaxamento de toda a nossa musculatura quando a gente dorme, da musculatura de todo o corpo, inclusive a musculatura da faringe. Por isso é que a gente vai ter o ronco e a apneia eminentemente à noite. Esse relaxamento provoca aquele barulho que incomoda, doutor Emílio? Na primeira fase, quando essa obstrução é parcial, vem o ronco. Na segunda fase, quando essa obstrução vai progredindo, chegando até a obstrução total, a gente chega na apneia. Nós temos agora mais uma dúvida por telefone. Como que a gente pode identificar se a criança tem algum problema respiratório através do ronco? A criança tem algumas particularidades. Nem toda criança vai roncar. Às vezes é aquilo que a mãe fala, que ela tem uma respiração pesada, uma respiração ruim,
ou você nota que a criança é uma criança extremamente irritada, que tem um sono agitado. Então, esses sinais na infância são mais importantes do que o ronco para você definir se ela vai ter apneia. A gente viu a dona Sebastiana contando o caso dela, a dona Sebastiana de Uberaba. As mulheres também, é a mesma coisa que os homens, doutor Emílio? A incidência do ronco e apneia nas mulheres ou não? Não. A incidência do ronco é maior nos homens. A mulher, até ela entrar na menopausa, ela tem uma proteção, que é o hormônio feminino, que aumenta o tônus da musculatura da faringe e protege ela contra o ronco e a apneia. Após ela entrar na menopausa, ela vai aumentar a incidência de ronco e apneia. Tanto que uma das orientações que a gente dá para a mulher, quando a gente vai tratar o ronco e a apneia, é que ela procure o seu ginecologista para fazer a reposição hormonal. Existe um perfil da pessoa que ronca? A gente pode determinar isso ou não? Pode. A gente tem, no caso da pessoa obesa, dois tipos. O perfil pera, que a pessoa tem uma deposição de gordura mais na região do quadril e abdômen. E o perfil maçã, em que a pessoa tem uma deposição de gordura mais na região superior do tórax e pescoço. Então, esse obeso que tem um acúmulo de gordura mais na região de tórax e pescoço, esse vai ser um roncador e um apneico com uma probabilidade maior do que o outro tipo físico. Certo. E daqui a pouquinho, as técnicas que ajudam a diminuir o sofrimento de quem ronca. O bom da vida é chegarmos à plenitude, cheios de saúde, com grande capacidade de dar e receber amor, cuidado e amizade. Isso nos faz viver com alegria. Encher o peito e dizer, tenho muito que viver ainda. E por falar em saúde, carinho e cuidado, qual é mesmo o seu plano de saúde? O nosso é Unimed. Unimed Uberlândia, o seu plano de saúde. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. A equipe discute qual a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhoria. Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Neste sábado, o Caldeirão tá transbordando de alegria. Sucesso absoluto, gente fina de verdade, Bruno e Marrone no Caldeirão! E o agito da sua tarde continua com muitas surpresas no táxi do Luciano Huck e com as loucuras de uma viagem inesquecível. O segundo episódio do Aventura em Família. Neste sábado, 2h30 da tarde, Caldeirão do Huck. A tecnologia dá uma mãozinha na hora de diminuir o ronco e a apneia. Aparelhos que mostram como é o sono e técnicas da fonoaudiologia que podem melhorar a noite do roncador. Poucos sabem, mas alguns segredinhos da medicina podem dar um jeito na situação, como alguns exercícios de fonoaudiologia. O correto seria a pessoa trabalhar com a respiração nasal, tá? Então, às vezes, tem que estar avaliando a condição dessa respiração nasal para estar evitando a respiração oral, né, que favorece esses fatores como o ronco e a apneia também. E também está estimulando essa musculatura, como, por exemplo, exercícios simples para estar melhorando força de língua, melhorando a força e melhorando o tamanho da língua com essa melhora da força, como exercícios de língua contra o céu da boca, fazendo movimentos de resistência, língua contra a bochecha, tá? Fazendo resistência contra a bochecha para manter a contração do músculo da língua. E também exercícios de sopro com balão, sopros que tem que fazer uma intensidade de pressão forte para trabalhar com o movimento do palato, para estimular a musculatura.
Um exame de nome complicado e que deixa o rosto do paciente coberto de parafernálias eletrônicas é o que traz um diagnóstico mais preciso sobre os distúrbios do sono. É a polissonografia. A pessoa passa uma noite na clínica e é monitorada por equipamentos que avaliam de 11 a 12 funções. Está ligado com vários tipos de aparelhos para monitorar o sono. As 4 primeiras linhas negras é o eletroencefalograma. Essas 2 linhas azuis é o eletrooculograma, que serve para estagiar a fase dos sonhos. Aqui temos o eletrocardiograma, a noite inteira. E aqui, no caso da apneia e do ronco, é o mais importante. Aqui é a medição do fluxo de entrada e saída do ar através da via aérea superior. Foram noites mal dormidas, culpa do ronco, que trouxeram seu Wander à cadeira do dentista. Eu acordava de 5 a 6 vezes por noite. E não é um problema de insônia, que eu dormia logo em seguida. E o que tem a ver o dentista com o ronco? É que uma das formas de tratamento é feito com um aparelho colocado na boca do paciente enquanto ele dorme. No ronco e na apneia acontece um relaxamento da musculatura da faringe e da língua durante o sono. Aí, a língua está inserida na mandíbula, aí o objetivo é trazer a mandíbula para frente, né, avançar para frente e com isso trazer a língua e desobstruir a via aérea superior. E a gente deixa de ser um tanto quanto zumbi como era antes. E o que mais pode ajudar a controlar o ronco, evitar esse mal-estar danado? Para cada pessoa, doutor Emílio, existe um tratamento? É isso? O tratamento ele vai depender basicamente da intensidade do quadro. Os casos leves você pode tratar, como foi mostrado ali na matéria, com o uso de um aparelho que o dentista faz, é o aparelho intraoral, ou também com cirurgia. A cirurgia ela é basicamente indicada preferencialmente para os casos leves. Os casos graves, você vai precisar de um tipo de tratamento que é a base de um aparelho que chama CPAP. É um aparelho que gera pressão positiva, ele joga ar dentro da via aérea com a pressão positiva. Nesses casos, o tratamento cirúrgico ele é adjuvante. Ele melhora a permeabilidade do nariz, você tem que desobstruir tanto a via aérea, o nariz, quanto a faringe, para que o paciente possa se adaptar melhor ao aparelho. Mas o tratamento depende basicamente da intensidade ou da gravidade do caso. Agora, é um tratamento caro? O tratamento é caro, seja com um aparelho intraoral, seja com CPAP. Um aparelho intraoral ele vai girar aí na faixa de R$1.000 e um CPAP em torno de R$3.000. Então, seja qual for o tratamento, ele é um tratamento caro. E a polissonografia também para fazer esse exame é caro? Ainda é um exame caro, os aparelhos são a maior parte importados, os periféricos, que são os fios que você liga ao paciente também, são de manutenção cara. Então é um exame ainda que para a maior parte da população não é acessível, ainda é um exame caro. E isso agrava o problema, porque é um problema de saúde pública, já que não temos, aqui em Uberlândia nós não temos, na rede pública. Na rede pública nós não temos aqui em Uberlândia. E se você for ver a intensidade ou a incidência do número de casos de ronco e apneia, você pode concluir que a maior parte da população está a descoberto, seja para fazer o diagnóstico, seja para fazer o tratamento. Quem não tem condições, como é que deve fazer, doutor Emílio? Qual o conselho que o senhor daria? Acho que a pessoa tem que procurar tomar medidas para que não chegue a um ponto que precise de tratamento. Então, ela deve manter peso, diminuir o peso, deve evitar a ingesta de bebida alcoólica ou de refeições copiosas próximos da hora de dormir, deve procurar fazer uma atividade física e sobretudo, nos casos que o ronco e a apneia já são problemas já instalados, procurar tratamento. Você não vai ter, talvez, em Uberlândia, mas talvez fora daqui você possa conseguir esse tipo de assistência. Infelizmente, é assim. Mas quem sabe, né? A gente pode ter esperança aí de ter esse aparelho na rede pública. Nós vamos a mais uma dúvida por telefone. Eu estou grávida de 7 meses. E durante esses 7 meses, eu venho notando que à noite eu tenho essa dificuldade de respirar
com paradas, e depois da gravidez eu tive esse problema com ronco, que eu nunca tinha antes. Tem alguma coisa a ver a gravidez com o ronco ou a apneia? Tem, na medida que quando você está grávida, você vai aumentar o seu peso. E a tendência é, com o aumento de peso, aumentar o ronco e a apneia. Outra condição que pode estar associada à gravidez e que vai piorar o ronco e a apneia é o refluxo gastroesofágico. Então, a mulher ou a grávida, na medida que o volume do abdômen vai crescendo, né, e ela tende a ter mais refluxo, e o refluxo é uma condição associada que pode piorar o ronco e a apneia. Uhum. Bom, a Sanara Santos, de Formiga, ela nos conta que o irmão tem adenoide, ronca muito e para de respirar muitas vezes. Ela está preocupada e quer saber se existe algum tipo de risco para ele. Ela não colocou a idade dele. Na criança, existe uma diferença com relação ao adulto, com relação ao tratamento. A maior parte dos casos, na infância, o tratamento é cirúrgico. E ele é causado pela hipertrofia da adenoide e das amígdalas. Então, o tratamento na criança, o tratamento mais recomendado é a retirada da amígdala e da adenoide. E na criança, o risco maior não seria um risco de vida imediato, como você tem nas pessoas mais velhas, mas a criança passa a ter baixo rendimento escolar, uma irritabilidade excessiva, e isso pode causar mais problemas na estrutura familiar do que problemas de risco de vida imediato. O ronco e a apneia, eles prejudicam bastante a questão do sono, a gente viu isso até na reportagem de Uberaba. Os acidentes de trânsito, o ronco e a apneia, essa falta de sono, de descanso, isso contribui também? Contribui. Nós temos 5 fases de sono, e as fases mais profundas, que são o chamado sono delta e o sono REM, são as fases em que a gente consegue descansar efetivamente, ou restabelecer as nossas funções. Se você tem apneia, você não vai conseguir atingir essas fases de uma forma adequada. Então passa-se uma noite como se não tivesse dormido. Por isso, o apneico ele é mais sonolento durante o dia. Uhum. E se ele é um motorista, ou se ele está em alguma profissão em que envolva um risco, ele pode estar exposto a um risco maior. Uhum. Daí o cuidado extremo com a saúde. E o Bem Viver volta já. Alexandre de Sena, 55 anos, aprendeu a ler em 2003 no Brasil alfabetizado. A partir de agora, você que já é professor de escola pública tem um papel muito importante no programa Brasil Alfabetizado. Inscreva-se como voluntário para ensinar jovens e adultos a aprender a ler e escrever. Procure a Secretaria da Educação do seu município para saber mais. Você vai receber por isso e terá uma recompensa ainda maior. Vai me ver chegar até o fim da leitura de muitos textos como esse. Ministério da Educação, Brasil, um país de todos. Neste domingo, você vai se divertir com um grande sucesso do cinema. Monstros S.A. Neste domingo, 13h, em temperatura máxima. Um alerta para o coração. Pesquisas mostram que o ronco e a apneia são fatores de risco. O medo de um infarto fez seu Abílio procurar tratamento e contra-atacar os pesadelos de noites longas, sem descanso. A apneia pode trazer problemas do coração, risco que o aposentado não quis correr. Às vezes você acordava sobressaltado, então se vinha aquela falta de ar, então a gente se procurava e não achava. Existe também um aparelho, chamado CPAP, que o paciente usa em casa. É um aparelho que ele vai usar aí o resto da vida para, no caso de apneias graves. O CPAP é esse aparelho com o cano ligado até o nariz do paciente. Ele é um aparelho de pressão positiva que vai fazer com que o paciente vai abrir as vias aéreas do paciente para que ele pare de roncar
e ter a apneia. E vai dar uma qualidade de vida maior para o paciente. Seu Abílio usa o aparelho todos os dias em casa e respirar já não é mais um sofrimento, mesmo com o desconforto. Dá para você dormir bem, entende? Você, às vezes, se acorda meio sobressaltado, mas é normal da noite não do aparelho. Dá para continuar bem. E nós vamos ao vivo falar com o repórter Kelson Venâncio. Kelson, boa tarde. Quer dizer, além de ser um transtorno, né, também pode prejudicar o coração. Com certeza, Mônica. Boa tarde. Pode provocar, inclusive, uma série de problemas para a saúde, como arritmias cardíacas, hipertensão e até mesmo AVC, acidente vascular cerebral. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao lado do médico, do cardiologista, Dr. Marcelo Arantes, que vai falar para a gente por que esse tipo de problema causa outros mais graves ainda, como esses 3 que a gente citou, doutor. Exatamente. A apneia obstrutiva do sono está relacionada com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, o AVC, o infarto e arritmias cardíacas. E por que isso acontece? Durante a apneia obstrutiva do sono, ocorre uma obstrução do fluxo de ar para os pulmões. Isso ocasiona uma diminuição da oxigenação do sangue. Isso, por si, provoca alterações na fisiologia do organismo, como a liberação de substâncias como a catecolaminas e outras substâncias que provocam um aumento da coagulação do sangue. O aumento dessas substâncias pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. Agora, o que é preciso para tratar isso, para evitar que isso aconteça, já que é um problema que até pode ser comum? Para evitar esse tipo de coisa, as pessoas que apresentam sinais ou sintomas ou suspeita da apneia obstrutiva do sono, como roncos, sonolência diurna, irritabilidade, entre outros, devem procurar assistência médica para avaliar, então, outras complicações como hipertensão arterial e acometimento cardiovascular. Agora, em relação ao tratamento, é simples, é difícil, é complicado? As pessoas que, porventura, tenham esses problemas, é um tratamento que demora ou não? É uma coisa mais simples? O tratamento da apneia obstrutiva do sono depende da gravidade. Ela pode ser desde próteses dentárias até uso de dispositivos de pressão positiva, que vão aumentar, liberar o fluxo de oxigênio para os pulmões e assim permitir a oxigenação adequada do sangue, evitando esses episódios de apneia noturna e assim evitando o aumento da pressão arterial e complicações cardiovasculares. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Lembrando então, valem todas essas dicas, o cuidado sempre é necessário e, é claro, procurar o atendimento médico para tratar de todas essas consequências. Mônica. Obrigada, Kelson. Noite após noite, o sono fica pior, o ronco, a apneia interferem na nossa qualidade de vida, são geradores de problemas, né, doutor Emílio? A gente tem aqui o Sérgio de Vazante, ele diz que pela manhã sofre de enxaqueca, dorme mal porque ele respira mal. E ele quer saber se a enxaqueca também pode ser algum reflexo do ronco ou da apneia. Pode sim. Essa cefaleia diurna, ela está associada à baixa oxigenação que acontece durante a apneia. Então, seguramente, ele deve ter apneia, uma baixa de oxigenação sanguínea, e isso é que está levando não só a apneia, mas uma noite de sono ruim. Então, o dia também vai ser um dia ruim. Cansativo, é uma pessoa, né, que já acorda cansada e que vai ter episódios de sonolência ou vai ter dormir nas menores paradas que ele tiver. O apneico, ele dorme em frente à televisão, ele dorme lendo um livro. É uma pessoa que tem uma vida social restrita, ele passa a não ter condição de sair de casa porque ele é extremamente sonolento. E a família, o papel da família nesse tipo de situação é importantíssima. O papel da família é importante na medida primeiro, de reconhecer o problema e orientar a pessoa a procurar tratamento, né? Porque na maioria dos casos, como a gente viu aí em algumas matérias, o próprio apneico ele não tem consciência do problema dele e nem da dimensão do problema dele.
Ele acha que dorme bem, que ele dorme a noite toda, que ele é um cara que vai deitando e dormindo e acha que isso é normal. Mas apesar de ele dormir muito, não quer dizer que ele durma bem, é uma noite ruim em termos de qualidade. Certo. O Henrique Mendes, do bairro Volta Grande, em Uberaba, ele quer saber o seguinte: quanto tempo de sono para descansar da nossa jornada de trabalho, até mesmo dos estudos? E eu acho que entra um pouquinho aí a questão da higiene do sono, que poucas pessoas têm, né, doutor Emílio? A vida moderna hoje nos coloca num ritmo que a gente não toma esses cuidados. A quantidade de sono ela é individual. A gente tem os curtos dormidores, são aquelas pessoas que conseguem descansar com poucas horas de sono. A gente tem os longos dormidores, que precisam de mais horas de sono para dormir. Mas, em média, é em torno de 8 horas que a gente precisaria de horas de sono para conseguir restabelecer para o dia seguinte. Mas isso é individual. Como você citou aí, as questões de higiene do sono, elas são importantes também. É muito importante a gente não ter só o tempo adequado para dormir, mas, sobretudo, ter essas medidas para que melhore o sono. Uhum. Então, você deve ter um ambiente, em termos de luminosidade, de barulho e de temperatura adequados. A gente deve evitar, como eu já falei anteriormente, o uso de bebidas alcoólicas, as refeições copiosas próximos da hora de dormir. A gente deve evitar no quarto de dormir situações que possam interferir no sono, tipo rádio, televisão. Então, isso tudo são medidas que a gente pode tomar para que a gente tenha uma noite de sono melhor. Para a gente fechar e responder, Renata Dias de Uberlândia, Ana Carolina de Patos de Minas e a Sara de Souza de Uberlândia. É possível tratar, não tem cura o ronco e a apneia, mas é possível diminuir esse incômodo? Não é o tipo de patologia que você vai tomar algum medicamento ou tomar alguma medida e vai ficar curado. Na maioria das vezes, o tratamento é o resto da vida. Uhum. A cirurgia, em alguns casos, ela pode resolver o problema, mas a gente não sabe até quanto tempo isso vai ficar resolvido. O problema tende a agravar com a idade e, consequentemente, o problema pode voltar mais tarde. É importante estar atento, procurar ajuda, e eu quero agradecer a participação do Dr. Emílio Carlos Oliveira, especialista em sono no Bem Viver. Obrigada, doutor Emílio. No próximo bloco, na série Tempos Felizes, o Bem Viver mostra em Uberaba o exemplo de um representante comercial que sempre gostou de desenhar e agora pode se dedicar à pintura. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência. Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Brazilian Day, a grande festa verde e amarela que todos os anos invade as ruas de Nova York. Neste domingo, André Marques e Fernanda Lima comandam o agito e você vai curtir o som de J Quest, Asa e Bruno e Marrone e a participação de Graziele Massafera, Marcos Pasquim e Cauã Raymond. Neste domingo, depois do Fantástico, você é o convidado especial do Brazilian Day. Nessa vida corrida, há quem pule da cama e vá trabalhar sem tomar o café da manhã. É um erro. Ele ativa o nosso metabolismo, nos dá energia e ajuda até mesmo a emagrecer ou manter o peso. E tem mais, aumenta a defesa contra o estresse. Se a desculpa é falta de tempo, é melhor pensar na saúde. Quem não gostaria de acordar todos os dias, sentar à mesa e saborear um café com tudo que tem direito? Mas com essa vida corrida fica difícil, é só um cafezinho e olhe lá.
Só que isso está errado. E quem vai explicar para a gente por que isso pode fazer mal à nossa saúde é a nutricionista Nayarana Costa. Nayarana, o café da manhã, ele é importantíssimo para a nossa vida, né? Uma refeição é fundamental. Por que pular essa refeição pode ser um prejuízo? Ela nos dá forças para enfrentar o dia a dia? Sem dúvida, né? O maior problema é que justamente o café da manhã é a primeira refeição do dia. Então, se você pula, você já começa o dia de pé esquerdo, porque você já ficou um longo período em jejum durante a noite, né, dormindo. E se você pula o café da manhã, você vai ficar mais umas 3 ou 4 horas em jejum, até chegar a hora do almoço. Isso vai dar um total de 10 a 12 horas de jejum, dependendo do horário que foi a última refeição na noite anterior. E com isso, o organismo entra num estresse a nível de metabolismo. Porque você acorda de manhã, você vai correr para suas atividades e com isso você gasta energia. Se você não se alimentou, seu organismo vai ter que lançar a mão de um mecanismo de defesa, porque ele tem que gerar energia sem estar recebendo. Com isso, você passa a perder massa magra, que um dos mecanismos é quebrar a massa muscular para gerar açúcar, e como o organismo entra numa reação de defesa, ele passa também a tender a armazenar gordura, porque tem que economizar energia de todo jeito, que está gastando e não está sendo reposto. Quer dizer, para quem quer manter o peso, então... Ou para quem quer emagrecer, é um desastre. É um desastre. É um desastre, já foram feitos, inclusive, trabalhos, né, com dietas, com a mesma dieta, a dieta com o mesmo teor de caloria, num grupo com o café da manhã e num grupo sem o café da manhã. O grupo que ingeriu o café da manhã emagreceu mais do que o grupo que não ingeriu. Falta de tempo é uma desculpa. Para quem quer ter uma saúde, tem que ter tempo para cuidar de si mesmo. Seja com uma boa refeição, seja com a prática de exercício físico. A falta de tempo é como você falou, é uma desculpa. O que você recomenda para que a gente tenha um café da manhã adequado? Vamos começar pelo mais sofisticado? Aquele completíssimo? Pode ser. Então vamos às suas dicas. Bom, no café da manhã saudável, ele tem que conter vários grupos de nutrientes, né? Nós temos que ter os nutrientes energéticos, que seriam, por exemplo, os pães, né? De preferência o pão integral, que ele é rico, além de ter carboidrato que gera energia, ele vai ter fibras, ele vai ter vitaminas do complexo B, que também ajudam na geração de energia, mas para variar pode-se usar o pão branco também. Inclusive existe uma variedade, além do pão integral em fatia, tem o pão integral com gergelim, que em alguns locais a gente acha, e pode variar com o pão branco, que apesar de não ser tão nutritivo, é muito ligado à nossa cultura. Existe o bolo, né? Tem um bolo mais simples, tem um bolo mais sofisticado, que como um complemento, dependendo da necessidade de energia da pessoa, ou como uma substituição, ele pode ser também utilizado. Ou seja, eu não quero pãozinho, posso comer uma fatia de bolo? Tranquilamente. Agora, a quantidade depende da necessidade de cada pessoa. Quem está acima do peso... Aí tem que comer uma fatia fininha. Os queijos, né, são importantes porque são fontes de cálcio, né? O queijo branco, ele é mais recomendado pelo baixo teor de gordura. Agora, o queijo amarelo, existem alguns queijos amarelos que são light, que tem um teor de gordura menor, que podem ser usados para variar um pouco o queijo branco. E mesmo o queijo amarelo, que não é light, se a pessoa não tem problema de excesso de colesterol, ela pode ingerir o queijo amarelo variando com o queijo branco. Agora, os frios, né? Hoje existe no mercado presunto magro, existe de peru, de chester, né? Uma variedade incrível. Uma variedade muito grande, apesar de ser um alimento mais industrializado, né? Não é um alimento assim tão indicado pelos aditivos químicos que tem. Mas para variar, para enriquecer o café da manhã, com moderação a gente pode utilizar também. A importância dos queijos e do iogurte do iogurte coalhada, do próprio leite, é também o fornecimento de cálcio, que hoje uma das grandes preocupações é a prevenção da osteoporose. E isso é desde a infância. Não é depois da menopausa que a mulher tem que preocupar com cálcio, não. E os cereais, eles são importantes por quê? Importantíssimos. A aveia é um cereal, inclusive, de baixo custo e ele é riquíssimo em silício, que é um mineral que, inclusive, é muito utilizado no combate à celulite. Olha! Né? O silício é muito utilizado nisso e ela tem uma fibra que
comprovadamente contribui para a redução de colesterol. A granola, existem as mais sofisticadas, com frutas cristalizadas, com castanhas variadas, que seria o ideal, mas elas têm um preço um pouco maior. E existem as mais simples, que às vezes não tem uma castanha, mas tem um amendoim, né? Ou não tem um damasco, mas vai ter às vezes uma uva passa que é mais barato. Existem hoje granolas no mercado que têm um preço acessível e elas são vendidas por quilo. Então, 1 quilo de granola, ele rende um tempo bom. E os sucos? Os sucos, às vezes as pessoas não tomam suco no café da manhã. Eles são importantes? Os sucos são... o importante é ter a fruta no café da manhã. Certo. Se puder ter a fruta e o suco, melhor ainda. Sucos podem ser de vários tipos de fruta, utilizando as frutas da época. São as melhores. Né? O ideal é o suco natural, feito na hora. Se a pessoa não puder fazer o suco natural, tem alguns sucos, né, de algumas polpas congeladas que podem ser utilizadas. Para quem, de repente, não está com orçamento apertado, não pode comprar ali o queijo, o presunto, qual o café da manhã nutritivo, esse básico, o trivial nosso mesmo, que você indicaria? Então, a pessoa que não tem condição de sofisticar, ela pode fazer uma alimentação saudável da mesma forma. Só que ela não vai comprar ingredientes que são de custo maior. Agora, aquele café da manhã básico, né, que seria um copo de leite, um pãozinho francês, né, com a margarina e uma fruta da época, é um café de baixo custo e que fornece os nutrientes que a gente necessita. Tem a proteína e o cálcio no leite, tem o carboidrato que dá energia no pão, tem a gordura e a vitamina A da margarina, que também ajuda, no caso da gordura, no aporte energético. E hoje as margarinas, elas sofreram uma modificação na sua fabricação, que as boas margarinas, né, de marcas mais consagradas, não tem mais aquela gordura hidrogenada ou gordura trans, que antigamente havia. A melhor maneira da gente cuidar da saúde é preventiva. É muito mais fácil e muito mais barato você prevenir uma doença do que você correr depois para tratar quando ela se instala. Vamos brindar o nosso café da manhã aqui, as suas dicas aí para os executivos, para as donas de casa, para todas as famílias, para os adolescentes que às vezes, como você falou, levantam, já correm para a escola sem tomar o café da manhã. Então vamos brindar? Vamos brindar. Obrigada pelas dicas. Tempos felizes depois dos 50. Em Uberaba, um representante comercial que sempre gostou de desenhar, agora pode se dedicar à pintura. Criatividade na luta para sobreviver. Fala, mãe, dá alguma coisa para comer? Não tem. Fazer o quê? Aí ela ia lá e esquentava um café, fazia um cafezinho, o cafezinho tinha. E o que tem mais? Nada. Dinheiro para comprar pão, não tem. Tinha farinha. E botava farinha no café, para não dizer que bebeu, comia café com farinha. O paraibano de 60 anos foi com a família para São Paulo. Rodou o país como representante comercial. Mas um dia as portas do mercado de trabalho se fecharam. Vieram as dívidas. Os obstáculos pareciam insuperáveis, mas a esperança era mais forte. Meu pai falava o seguinte, ele falava isso, ele falava assim, meu filho, não tem dia sem jeito. E Deus só dá a cruz de acordo com o seu limite. Deus não dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Então eu suportei, posso dizer para você que atravessei essa má fase, hoje já estou caminhando, vamos dizer assim, estou vendo novos horizontes na minha frente, estou com outra perspectiva de vida. Só que agora os tempos são felizes para seu Constantino e não é difícil entender o motivo. Aliás, o motivo está aqui, para todo mundo ver. E continua lá dentro do pequeno ateliê, onde existe um amontoado de telas. Seu Constantino reencontrou o dom da pintura e, juntamente com as cores das tintas, vieram uma nova profissão, uma nova vida
e a tão sonhada felicidade. Seu Constantino sempre gostou de desenhar, mas a arte só entrou na vida dele aos 55 anos. As cores trouxeram um novo olhar. No cotidiano da gente, a gente também é cheio de tons quentes, fortes e fracos e com as cores frias. Foi um caminho difícil. Hoje, depois de tantos passos, seu Constantino tem a certeza de que viver é agora. Dizem que a felicidade é momentos, né? Agora, generalizando assim a minha vida, o meu passado, pelo que eu já sei, pelo que eu já sofri, levando em consideração assim esse lado da gente estar realizando o que a gente gosta, eu sou muito feliz. E com essa lição, aproveite bem o seu fim de semana. Até sábado que vem. Bem Viver. Oferecimento Unimed Uberlândia. Saúde para curtir as coisas simples e gostosas da vida.